Olá pessoal, eu sou a Aline Alencar do canal Páginas e Café e hoje vamos gravar um novo vídeo e eu vou falar para vocês sobre as minhas leituras de agosto. Eu acho que agosto foi um mês bem proveitoso. Normalmente eu não leio essa quantidade toda de livro, tá? A minha quantidade de livro, geralmente eu leio um livro por semana, um livro e meio, totalizando uns 4 ou 5 livros no final do mês, mas agosto foi um mês proveitoso. Apesar de que tiveram alguns livrinhos fininhos, mas mesmo assim tá valendo. Vamos lá. O primeiro livro que eu li em agosto tem uma história para contar, lógico. Tem que ter uma história para contar nos meus vídeos, sempre tem que ter, né? Então, minha gente, eu tava num banzo. Isso que todo mundo chama por aí de ressaca literária, eu chamo de banzo literário. Gente, eu tava num banzo. Eu li um livro, acho que foi em junho ou foi em maio, e eu simplesmente arriei. Esse livro me deixou assim em stand-by, literalmente em stand-by. Então, para mim, esse livro acabou com a minha pessoa. Então, eu passei 5 a 6 semanas sem ler uma página. Só que eu tenho uma amiga muito fofa, muito linda, muito maravilhosa. E muita amiga também, lógico. Amiga que tira amiga de banzo, com certeza é muito amiga. E ela sempre me indicava uns livros. Aline, lê essa trilogia que é legal. Ela é a Camila. A Camila faz parte do meu grupo de leitura que acontece lá na Livraria Nobel. E a Camila sempre me indicou essa trilogia do Cavaleiro de Bronze. E eu ficava meio receosa, porque a Camila é muito romântica. A Camila é muito apaixonada. A Camila é aquele tipo de pessoa que você olha para ela e sai coraçãozinho assim, dos olhinhos dela. Você olha para ela, se ela estiver pensando, as nuvens são em formato de coração. Camila é muito fofa. Ela é muito apaixonada, muito romântica e ela adora livros românticos. Então eu tinha medo de cair nesse mesmice, naqueles romances melosos e 3 logo. Aí ela, Aline, lê o Cavaleiro de Bronze, tenta o Cavaleiro de Bronze. Aí eu, tá certo. Então, vamos tentar o Cavaleiro de Bronze. Peguei o primeiro livro. Gente, esse romance histórico, você não tem noção do que é. Perfeito. Perfeito. Acontece na Segunda Guerra Mundial. A Tatiana é uma mocinha forte, muito ousada, muito desbravada, guerreira mesmo, sabe? E assim, a Paulina, ela descreve os detalhes da guerra com uma perfeição, com uma veracidade tão grande, que eu teve um ponto nesse livro que eu parei de ler e fui no supermercado comprar farinha de aveia para fazer mingau de aveia, porque eu digo, eu acho que eu vou passar aquela fome da guerra, então é melhor eu comer um mingauzinho de aveia. Então, assim, eu consegui entrar dentro da história de um jeito incrível. Os detalhes da guerra que a Paulina descreve. Eu sei que o escritor, para falar sobre guerra, ele tem que ter um embasamento teórico muito grande sobre a Segunda Guerra, porque são fatos reais. Mas a Paulina, ela descreve os detalhes, a cronologia de como essa guerra vem até chegar em Leningrado. Gente, é um negócio incrível, incrível. É muito bem escrito esse livro. E me prendeu. Eu simplesmente entrei na história e comecei a ler o livro e não queria mais parar e sentia fome com a Tatiana e a família dela. Quando a Tatiana entra quando ela começa a definhar, ela e a família, eu acho que eu definhei junto. E a Tatiana, o fato da Tatiana viver um amor impossível com o Alexandre e lutar por isso até o fim, até finalmente ficarem juntos. Então, foi incrível essa trilogia. O segundo livro, eu achei mais moroso, assim. As primeiras páginas eu achei meio cansada, sabe? Da metade do livro em diante é perfeito. Que aí o romance engrena e acontecem várias coisas e a Tatiana continua na luta e a Tatiana continua na guerra e o Alexandre é o cara. O Alexandre é o cara em todos os sentidos.
O terceiro livro, ele flui numa leveza, numa rapidez. Gente, essa trilogia é fantástica. É muito legal. Eu fui atrás de livro de história porque eu queria saber se algumas coisas que a Paulina falava aqui, elas tinham fundamento, e realmente tinham, lógico. Eu fui atrás de livro de geografia porque eu fiquei impressionada em alguns trechos quando ela fala que a Tatiana sai de uma cidade para outra caminhando para ir procurar o irmão ou para ir procurar o Alexandre, e enfrentava gelo e enfrentava o frio e a fome e andava tantos quilômetros. Então eu digo, não, eu quero ver se essa cidade é perto dessa mesmo, que tem, se tem condições de um ser humano caminhar desse tanto até chegar aonde quer. Mas a Tatiana, ela consegue, ela é incrível. Eu acho que é uma das personagens mais fortes desses romances históricos que eu já li até hoje, e um dos romances históricos mais completos, mais bem detalhados e mais bem escritos. E olha que eu gosto muito desse tema e eu gosto muito de ler romance histórico. Então, 5 estrelas para Cavaleiro de Bronze, e eu super indico essa trilogia. Se você tiver a fim de ler uma trilogia, se você gostar de romance histórico, tenta o Cavaleiro de Bronze. Muito bom mesmo. E me tirou do banzo, gente. Aí eu deslanchei, né? Depois do Cavaleiro de Bronze, aí eu digo, não, agora vamos, vamos ler. Aí eu peguei Meus Desacontecimentos. É um livrinho fininho, ó. Fininho, rapidinho. A proposta era que fosse uma autobiografia da Eliane Brum, mas eu achei muito superficial para ser uma autobiografia. Fala de quantas vezes uma mulher precisa morrer e renascer para conseguir sobreviver à vida dela mesmo. Então, assim, é bonzinho, mas mais ou menos. É um livrinho mais ou menos, assim. Pra ser uma autobiografia, eu não sei se é porque minha vida tem tanta história pra contar que eu não conseguiria contar minha vida num livrinho desse tamanho e dessa finurinha. Mas eu achei, é um livrinho bom. Eu acho que eu dei 1 estrela, ou foram 2, acho que eu dei 2 estrelas a ele. Porque é um pouco denso também, eu gosto de livros densos. Eu gosto de livros densos, gosto mesmo. Tanto que acabo ficando nos banzos literários, né? Quando eu pego muito denso. Depois dos Meus Desacontecimentos, da Eliane Brum, eu li A Redoma de Vidro. Gente, esse livro é super indicado no canal da Tatiane Feltrin e da Sylvia Plath. A Redoma de Vidro. Gente, esse livro é incrível. Ele tá esgotado, mas eu li alguma coisa sobre que a editora Globo, ela vai relançar esse livro, acho que esse ano ainda. Vale a pena. Se vocês conseguirem ler esse livro, vale a pena. Esse livro fala da desconstrução do personagem, da personagem principal, de como ela consegue, como ela entra na depressão, e descreve todos os momentos, todas as fases da depressão dela. Até ela chegar a um ponto de ter que ser internada, de ter que fazer tratamento de choque, porque na época usava-se tratamento de choque para o tratamento dos doentes, inclusive de depressão. Gente, esse livro é incrível, incrível. Esse livro é profundo, é denso. Eu também acho que esse aqui tem um pouco de autobiografia, da Sylvia Plath. Eu tenho quase certeza, assim, eu já andei lendo algumas coisas sobre ela e agora eu quero ler os diários da Sylvia Plath porque eu achei esse livro maravilhoso e eu acho que tem alguma coisa de autobiografia nesse livro, tá? Eu indico demais, se você tiver como conseguir esse livro para comprar em sebo, se você tiver uma amiga, peça emprestado e ela resolver emprestar sem problemas, peça emprestado, porque esse livro vale a pena a leitura. Esse livro é um livro para a vida, é um livro para a gente ter como exemplo. Eu tirei muitas coisas boas desse livro. Outro livro que eu li e eu me decepcionei, tá? Contos de Terror e Mistério, do Edgar Allan Poe. Gente, eu esperava mais. Eu nem achei terror e nem achei mistério.
Eu esperava um livro que eu fosse ficar assim, tensa, nervosa, com medo de ficar sozinha em casa, mas no fim das contas parece aquelas historinhas que as babás da gente contam quando a gente vai dormir. Eu tive uma babá que adorava contar a história que ela dizia mal assombrada antes da gente dormir. E parece bem com as histórias dela, esses contos aqui. Então, eu achei bobinho, tá? Esse livro, Edgar Allan Poe não me convenceu com esse livro, não. São 4 contos, mas altamente os finais assim, sem sentido, uma coisa superficial. Eu não gostei desse livro, tá? Eu dei 1 estrela só para não deixar com todas as estrelas apagadas. E por último, eu li As Pontes Madison. Acho que é assim que pronuncia. Gente, quando eu terminei de ler esse livro foi indicado por uma amiga minha também, pela Lu, que trabalha na Livraria Nobel. Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei ele meio... Digo, acho que esse livro não vai engatar, não. Acho que vai ser daqueles que eu vou abandonar. Mas aí eu fui lendo e terminei o livro. Eu achei um romance altamente previsível. Aquela coisa que já começa que você já sabe onde é que vai dar, tá? O Robert, que é o mocinho da história, ele é um fotógrafo aventureiro, cinquentão, porra louca, que gosta de vida livre. Aí ele se perde numa cidade do interior, encontra com a Francesca, que é uma senhora casada com filhos. A família foi passar a semana fora, ela está sentada na varanda, ela está acostumada com aquela vida bucólica de cidade rural, não é nem do interior, é cidade rural. E ele pede uma informação, ela vai levar ele até o canto onde ele quer ir, depois ela convida para um chá e nesse inteirinho eles engatam meio que uma paixão tórrida, uma coisa assim, tipo um raio que caiu na cabeça deles dois. Mas uma coisa que pelo tipo de personagem, pela maneira como o Robert é, pela maneira como a Francesca é, a gente já sabe mais ou menos o final. Então, quando eu cheguei na metade do livro, eu digo, eu já sei como é que esse livro vai terminar. E realmente eu já sabia onde esse livro iria terminar. Não vou falar aqui para não dar spoiler. Mas eu baixei o vídeo e assisti o filme. O filme é bom, mas o livro, não. Eu não gostei do livro. Então, assim, eu tinha uma ideia de que um péssimo filme estraga um ótimo livro, mas agora eu sei que o vice-versa também é viável. Então é isso, gente. Eu li esses 7 livros agora em agosto e foi isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês gostem das indicações e se gostou, se inscreve no canal. Curte o vídeo, se quiser deixar comentários, eu vou adorar. Compartilhe nas suas redes sociais e até o próximo vídeo. Beijo!